Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam e hoje vou estar contando para você um pouquinho sobre a história da Páscoa. Você sabe o significado da Páscoa? Sim? Não? Você já conhece, mas eu vou fazer uma contação de história baseado no texto da Bíblia que está em João 3,16, porque diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então eu vou iniciar a nossa história e ela diz assim: que antes de tudo existir, já existia um rei, criador de todas as coisas, que nós o conhecemos como Deus soberano. E esse rei morava num palácio onde ele tinha muitos servos. E ele amava os servos e os servos o adoravam. Mas existia um servo que se rebelou contra ele porque teve inveja. Então esse rei não teve outra opção senão expulsar esse servo do seu reino. E aí ele pensou: vou criar outros servos para que eles estejam comigo e eu conviva com eles. E criou um jardim bem lindo e formou servos para cuidar desse jardim. E ele amava esses servos, então ele vinha visitá-los aqui, conversava com eles, convivia com eles. E eles eram bem felizes. Mas o ex-servo do rei, que havia se rebelado, não se contentou e ele veio e enganou os servos do Rei Altíssimo. E com isso, ele colocou a separação entre os servos e o rei. Eles já não podiam mais ver o rei. E eles ficaram, então, escravos deste servo malvado. Então o rei pensou: vou fazer um plano para restituir a aliança que eu tinha com eles. Porque o povo, os servos que estavam longe do rei, eles sentiam falta do rei, mas eles não tinham mais como falar com esse rei. E aí ele pensou: vou fazer um plano. E ele fez um plano. Então o plano era o seguinte: ele tinha que doar alguém para que fosse restituída a aliança que ele tinha com esse povo. E aí ele resolveu doar o seu filho, seu único filho. E quando esse filho veio para este reino aqui, ele se destituiu de toda a sua glória. Ele deixou de ser rei, de ser príncipe, e ele veio aqui como um simples servo. E ele viveu entre os servos. Mas aí ele amou estes servos aqui. Ele já nem chamava mais de servo, ele chamava de irmãos. Porque tudo que o pai falava para ele, ele falava aos servos. E ele veio com a função de restituir a aliança que existia, de libertar esse povo da escravidão que eles estavam. Então ele viveu algum tempo e ele fez muitas coisas boas. Ele curou, ele salvou, ele trouxe a paz e muitos o amavam. Mas nesse tempo já existia muita maldade e com a intenção do ex-servo mau era que não houvesse a realiança. O que aconteceu? Ele colocou no coração do povo que não aceitasse este rei e fez com que eles não mais o desejassem aqui, não queriam ele mais como rei e planejaram sua morte. Mas o servo sabia, o filho do rei sabia que isso ia acontecer. E o que ele fez? Antes da sua morte, ele fez e planejou uma ceia com os seus amigos mais queridos. E nessa ceia ele deixou um novo legado. Ele disse assim: vocês vão ser conhecidos de meu Pai quando você amar o seu próximo como a você mesmo. Sirva ao seu próximo. E essa foi a lição que ele nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, e sermos humildes. E ele falou: não se preocupe, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu vou para meu Pai e vou preparar um lugar para levar vocês para lá. Vocês vão ser felizes comigo lá. E lá há muitos lugares e vocês vão poder ir comigo. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao terceiro dia ele ressuscitou e veio e falou: esperem aqui, eu vou mandar para vocês um consolador. Enquanto eu não estiver aqui, vai haver um consolador. Ele vai guiar vocês, ele vai instruir vocês como servir a Deus. E logo eu voltarei para buscá-los. E isto, meu querido amigo, meu aluno,
você, criança que está ouvindo. Esse é o significado da Páscoa. É a aliança que foi refeita na nossa vida para que nós tivéssemos comunhão com Deus. E esse jantar, Jesus mostrou que a nossa comunhão com o Pai deveria ser na humildade. Ele veio como servo, mas ele nos chamou de irmãos e nos fez filhos de Deus novamente. E Ele nos libertou e nos tornou livre. A Páscoa significa a nossa libertação. E é por isso que na Páscoa, hoje, nesse período em que vivemos, nós damos muitos presentes para mostrar que nós amamos ao próximo. E nós queremos coisas boas a eles. Então nós damos presentes gostosos, presentes bons. Então você deseja a pessoa que ela tenha muitas felicidades. Então esse é o significado da Páscoa, que você presenteie, que você receba presente para dizer ao seu próximo que você o ama, porque o significado da Páscoa é o verdadeiro amor de Cristo na nossa vida. Beijos.